Quem trouxe a palavra de Deus diz amém. É Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6. Abre a sua Bíblia, versículo de número 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Amém? Você prestou atenção nesta palavra? Eu vou ler novamente para aqueles que não estão com a Bíblia. Jeremias capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore dizendo assim: meu Deus, está fraco, mais forte, meu Deus, fala neste momento aos nossos corações, porque precisamos ouvir a sua palavra. Ó meu Deus, eu quero ter o privilégio de ouvir a sua palavra, mas não somente ouvir, por ouvir, eu quero guardá-la, vivenciá-la e praticá-la. Amém. Aleluia. Toma o seu assento, meus irmãos. Desocupem as mãos e eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, a palavra de Deus esta noite é uma palavra de juízo, mas é uma palavra de alerta, de exortação e arrependimento. Nesta ocasião, o povo de Deus, que nós podemos qualificá-lo como a igreja de Deus da época, estava passando por uma crise moral, e como não se bastasse aquela crise moral, havia também uma crise espiritual. A igreja de Deus daquela época, o povo de Deus daquela época, que era o povo de Israel, havia apostatado da fé, ou seja, havia abandonado a fé verdadeira. O povo estava enfrentando o caos. A presença de Deus já não podia ser mais real no meio daquele povo, devido à impenitência do povo. Deus não podia, através do seu Espírito, se mover no meio daquele povo, porque o pecado impedia o mover de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus no meio do povo. De maneira que o povo estava numa crise moral e espiritual muito grande. O povo havia escolhido outros deuses, a escolher Jeová. Então o povo estava em crise espiritual. Meus amados, a Bíblia Sagrada, neste texto do capítulo 6 de Jeremias,
a partir do versículo de número 10, a Bíblia fala pelo menos de 4 pecados que levou Israel ao caos. 4 pecados que levou Israel à degeneração moral e espiritual. E é desses 4 pecados que levou, ou seja, que levaram Israel ao caos, que eu quero tratar nesta noite. Há pecados individuais e há pecados de um povo. Nesta ocasião, o povo estava em pecado. Todo o livro de Jeremias fala dos pecados de Israel. Meus amados, que semelhança há conosco na condição de povo de Deus? A palavra do Senhor neste texto sagrado, no capítulo 6 de Jeremias, fala pelo menos de 4 pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual. Isto pode estar acontecendo agora, e está acontecendo agora no nosso tempo. Há muitos crentes passando por uma crise moral e espiritual, e precisa descobrir por quê. Há muitas igrejas passando por uma crise moral e espiritual, e é necessário descobrir por quê. Há muitos ministérios, muitos pastores, pregadores, liderança de ministério passando por uma crise moral e espiritual. E é importante ver à luz da Bíblia Sagrada e entender por que esta degeneração moral, e é necessário voltar para Deus, se arrepender e pegar o caminho certo. O povo na época do profeta Jeremias era o povo de Deus, era a nação de Israel, era a igreja de Deus daquela época. No capítulo 6 e no versículo 10, capítulo 6, versículo 10, o versículo que nós lemos fala do primeiro pecado que ajudou a levar Israel ao caos: a falência espiritual, a degeneração moral e espiritual. E qual foi o primeiro pecado? Ouvidos incircuncisos. A palavra está dizendo no versículo 10: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Olha Deus falando através do ministério do profeta com a sua igreja, com o seu povo. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os teus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles vergonhosa, não gostam dela. Deus não está falando aqui com um povo ímpio, não. Deus não está falando aqui com o povo mundano, não. Deus está falando aqui com a sua igreja. Deus está falando aqui com o seu povo. Deus está falando com Israel. Anda lá baixando, declama lá baixando, arai, aleluia. Aleluia. Nesta passagem, neste versículo, Deus está dizendo que o seu povo não quis ouvi-lo e se envergonhou das suas palavras. Irmãos, ouvir a palavra de Deus é dar-lhe crédito, obedecê-la, praticá-la e vivenciá-la. Isto é ouvir, isto é dar ouvido
à palavra de Deus, é dar crédito, é obedecê-la, é praticá-la, é vivenciá-la. Quando falamos que ouvimos a palavra de Deus, temos que obedecê-la, dar crédito, vivenciá-la e praticá-la. Aleluia. Deus está falando com o seu povo. O seu ouvido é incircunciso. Primeiro pecado que levou Israel ao caos: ouvido incircunciso. O que é o ouvido incircunciso? Um ouvido não consagrado para ouvir Deus. Quando nós não damos o crédito que a palavra de Deus merece, não obedecemos, não praticamos, não vivenciamos, apesar de ouvir, o Senhor está dizendo que estamos em pecado. E qual é o pecado? Ouvido incircunciso, ouvido não consagrado para ouvir o Senhor. Meus amados, uma das palavras-chave da Bíblia Sagrada é ouvir. É ouvir. Com respeito às leis de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E no versículo 1 do capítulo 5, ainda de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz: Moisés recebe de Deus a palavra, vem ao povo de Israel e diz assim: ouve, ó Israel, os estatutos que hoje vos proclamo, para que aprendais e pratiqueis. Então Deus deu as suas leis, os seus estatutos, os seus preceitos, entregou a Moisés e diz: Moisés, proclama a minha palavra, proclama os meus estatutos, proclama a minha lei ao povo. E Moisés chega em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 e diz: ouve, ó Israel, os estatutos que hoje vos proclamo, para que aprendais e pratiqueis. Quer dizer, não adianta ouvir sem dar crédito, sem obedecer, sem praticar e sem vivenciar a palavra de Deus. Deus falou que o seu povo estava em pecado. Qual era o pecado? Primeiro, ouvido incircunciso, ouvido não consagrado para ouvir Deus. Se o seu ouvido não está consagrado para ouvir Deus, consagre o seu ouvido esta noite, porque Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Oh, Deus está falando. Aleluia. No versículo 13 do capítulo 7, versículo 13 do capítulo 7 do profeta Jeremias, Deus está dizendo assim: eu vos falei madrugando e falando, e não ouviste. Chamei-vos e não respondeste. Olha, Deus falando com o seu povo, Deus falando com a sua nação, Deus falando com a sua igreja da época, da ocasião. Eu vos falei madrugando e falando, e não ouviste. Chamei-vos e não respondeste. Será que isto não está acontecendo comigo? Mesmo na qualidade de pastor, pregador, ministrante? Será que o meu ouvido, mesmo como pregador, como ministrante da palavra, será que o meu ouvido não é um ouvido incircunciso?
Será que o meu ouvido está consagrado para ouvir o que Deus fala e dar crédito e obedecer e colocar em prática para vivenciar? Será que não é o seu problema? Será que não é o seu problema? Será que não é o nosso problema? Será que não é o problema da nossa igreja? Será que não é o problema da nossa liderança? Porque falar, Deus tem falado. Desde os tempos primórdios, Deus tem falado com o seu povo. Mas Deus exige que os nossos ouvidos sejam consagrados para que quando ouvirmos a sua palavra, possamos dar crédito, obedecê-la, praticá-la e vivenciá-la. Oh meu Deus, Deus se entristece e se entristece muito quando Ele fala com o seu povo e o seu povo não dá crédito. Em Salmos, no capítulo 81, versículo 13, o Senhor fala através do ministério do salmista dizendo: ah, se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, se Israel desse crédito à minha palavra para obedecê-la, para praticá-la e vivenciá-la, de pronto eu abateria todos os seus inimigos, levantaria o meu braço contra os teus adversários, te saciaria com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha te sustentaria. Oh, é isto que Deus quer para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Aleluia. Deus estava usando o profeta Jeremias para falar com o seu povo e para dizer ao seu povo: a crise espiritual, a degeneração moral que está acontecendo no meio de vocês, eu não posso estar no meio de vocês operando as maravilhas, porque vocês estão em pecado. Ouvido incircunciso, ouvido não consagrado. Eu falo e vocês não dão ouvido. Foi o primeiro pecado que levou Israel à degeneração moral e espiritual. Mas ainda havia um segundo pecado. Ainda havia um segundo pecado. Versículo 13 do capítulo 6. Versículo 13 do capítulo 6 de Jeremias. Ouça o que está escrito. Olha Deus falando: porque desde o menor até o maior deles, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Aqui eu podia falar de dois pecados, mas vou falar de um: a ganância. A ganância era outro pecado. Aqui está falando na ganância e na falsidade junto. Meus irmãos, a ambição, a avareza são insaciáveis. Nós estamos vivendo o século da ambição, o século da avareza, o século da ganância. O homem nunca se contenta com aquilo que tem, ele sempre quer mais e faz tudo para angariar mais. Ele faz aquilo que ele mesmo sabe que é ilícito por conta da ambição, da avareza, por conta da ganância. E Deus falou com aquele povo: vocês estão em pecado de ganância.
E o Senhor falou, está escrito, não é invenção minha não. Versículo 13 do capítulo 6, você pode conferir. O Senhor falou, desde o menor até o maior deles, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Até os profetas e sacerdotes daquela época estavam no pecado de ganância e usava de falsidade para com o povo. Será que isto não está acontecendo nos nossos dias? Infelizmente está. Infelizmente está. E não é só lá no mundo não. Não é só lá fora não, não é só no mundo não. Dentro das igrejas, isto está acontecendo. Haverá um dia em que o Senhor Deus vai visitar os pastores que não cuidam direito das ovelhas, são gananciosos e só estão apenas de olho na lã da ovelha, no dízimo, nas ofertas. O espírito de ganância tem tomado conta desses profetas, pastores, liderança em geral. Infelizmente, estas coisas estão acontecendo. Onde estão a preocupação maior das igrejas? Onde estão a preocupação maior das lideranças de ministério? Onde estão as prioridades? Parece que as prioridades mudaram. Parece que as prioridades mudaram. Se falam mais em parte financeira do que em parte espiritual. As prioridades têm mudado. As pessoas, muitas lideranças, muitos ministérios estão se preocupando mais com o material do que com o espiritual. O espírito de ganância, a ambição tem se infiltrado e pouco aos poucos estão se infiltrando. Provérbios capítulo 30, versículo 15, tem uma palavra que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Nunca se farta e nunca diz basta. Está cheio de sanguessuga, meus irmãos. Cheio de sanguessuga. Você pode pensar o que você quiser pensar. Eu estou pregando o que está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É a palavra de Deus quem está dizendo. Quem quiser discutir, vai discutir com Jeová. Vai discutir com Deus, é a palavra do Senhor que está dizendo. As prioridades têm mudado. Qual é a prioridade da igreja? A prioridade da igreja tem que ser almas. A prioridade da igreja tem que ser cuidar do povo, cuidar das ovelhas, cuidar das almas. E as ovelhas ficam em quarto, quinto, sexto, 10º plano. A palavra do Senhor está dizendo aqui, versículo 13 do capítulo 6, porque desde o menor até o maior deles, cada um se dá na avareza, e desde o profeta até o sacerdote. Aqui está falando de liderança. Está falando de liderança, desde o profeta até o sacerdote. Cada um usa de falsidade. Há muita hipocrisia por aí, meus irmãos. Muita hipocrisia, muita falsidade. O que fazer, pastor? O que fazer, meu filho? Se agarrar com Jesus e esperar Jesus voltar. Aleluia! Oh, levanta a mão e dê glórias ao nome de Jesus.
O que fazer, pastor? É se firmar com Jesus, meu filho. É se agarrar com Jesus. Aleluia. Isso aí não pode tirar você da presença de Deus, não. Não, mas pastor, está acontecendo mesmo. A solução é sair da igreja. Que sair da igreja, meu filho? Sair da igreja, você vai apostatar da fé, você vai abandonar a fé. É agarrar com Jesus e falar: Jesus, eu não desagarro de ti, eu estou grudado em ti, aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel, vou ouvir a sua palavra, vou crer, vou dar crédito, vou praticar. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus foi para os profetas daquela época que estava em pecado de ganância. Os sacerdotes daquela época que só pensava no dízimo do povo, nas ofertas do povo, e não fazia nada em prol do povo para beneficiar o povo, não investia em nada em benefício do povo, estava em pecado de ganância. E Deus falou com o profeta Jeremias: fala com essa liderança aí, Jeremias, que essa liderança está degenerada, está em pecado de ganância, além de ouvido incircunciso, e não ouvir o que eu digo, e não ouvir o que eu falo, e não ouvir os meus preceitos, e não ouvir a minha palavra, e não ouvir as minhas leis. Fala! Anda lá baixando, clama lá baixando, arai, oh glória! Oh meu Deus! Eu estou pregando para vocês, é para que vocês não se escandalizem com o que está acontecendo por aí, porque naquela época aconteceu, e Deus chamou a atenção do seu povo. Aqueles que eram fiéis, que não estavam apostatados da fé, Deus alertou aquele povo para que eles se firmassem mais ainda na sua palavra, nos seus preceitos. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, nada tira ele da presença de Deus. Nada tira ele da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, ele não larga Jesus, ele está sempre firmado na rocha. Aleluia, glória a Deus. Quem está firmado na rocha, levanta a sua mão e dê glórias ao Senhor. Sabe por que você tem que estar firmado na rocha? Porque naquele dia, no dia do juízo, não adianta ninguém falar assim: ah, Senhor, eu saí da igreja porque a minha igreja estava toda bagunçada, Senhor, por isso que eu desviei da igreja. O Senhor vai falar: não te conheço, não te conheço. Deus não vai aceitar desculpa, não. Deus não vai aceitar desculpa. Então, irmãos, o verdadeiro cristão, aconteça o que acontecer, ele não se escandaliza a ponto de abandonar a fé. Não se escandaliza a ponto de abandonar a fé. O seu pastor pode pecar, pode se escandalizar, pode fazer o que for, profanar a lei de Deus, mas você está agarrado com Jesus e diz: de Jesus eu não largo, de Jesus eu não largo, de Jesus eu não largo. A minha fé está alicerçada na rocha que é Jesus. Se prepare, porque você vai ouvir muitas coisas desagradáveis. Muitas coisas desagradáveis. Se prepare. A Bíblia diz que por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, mas os justos viverão da fé. Não se escandalize, não. Pode surgir a notícia que for, não se escandalize, se agarre com Jesus. Se agarre com Jesus, porque a sua salvação custou o sangue de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! A nossa salvação custou o sangue de Jesus.
Deus falou contra o pecado daquele povo. Então, primeiro, ouvido incircunciso, ouvido não consagrado, para ouvir a voz de Deus, os preceitos do Senhor, dar crédito, obedecer, praticar e vivenciar. Segundo, ganância. Deus falou com aquele povo naquela época: esse pecado está levando vocês ao caos. Terceiro pecado do qual Deus falou naquela época do profeta Jeremias. Terceiro pecado: falta de vergonha. O que é isso, pastor? Está escrito? Ué, está escrito? Está escrito? Está escrito. Versículo 15 do capítulo 6. Versículo 15 do capítulo 6 de Jeremias. Está escrito assim, ó: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. O que é que Deus estava falando com aquele povo? Deus estava falando com aquele povo: faltam vergonha na cara de vocês. Deus está falando aqui. Falta vergonha, hombridade, brio, pudor. Meus irmãos, isto não está acontecendo nos nossos dias. As pessoas não têm vergonha de mentir descaradamente. As pessoas não têm vergonha de descumprir a palavra de Deus descaradamente. Somos uma sociedade permissiva, licenciosa. As pessoas não têm vergonha de cometer abominações descaradamente. Meus amados, o pecado tira do ser humano os mais belos sentimentos. Porque o pecado tirou daquele povo naquela época os mais belos sentimentos. Por isso a pessoa rouba, violenta, tripudia, não respeita. Porque o pecado tira do ser humano os mais belos sentimentos. Até parece que o versículo 15 do capítulo 6 do profeta Jeremias foi escrito descrevendo a nossa sociedade moderna de hoje, onde o povo perdeu a vergonha. Muita gente perdeu a vergonha, não tem vergonha de pecar descaradamente à luz do dia e na frente de qualquer pessoa. Os valores humanos estão se esboroando, estão indo de água abaixo. Os valores da família estão se esboroando. Estão querendo acabar com a família, estão querendo acabar com os valores da família. E naquela época já estava acontecendo esse tipo de pecado, e o Senhor falou com aquele povo: falta vergonha na cara de vocês. Deus estava falando: cria vergonha, meu povo. Deus estava chegando para os profetas, estava dizendo: vocês está faltando criar vergonha na cara. Deus estava chegando para os sacerdotes e estava dizendo: está faltando vocês criar vergonha na cara. Ouça a minha palavra, dá ouvido à minha voz, ouça as minhas leis, os meus preceitos, os meus princípios. Ouça! Aleluia, glória a Deus. É tremenda esta palavra de Deus.
Vou repetir o versículo 15 do capítulo 6 de Jeremias. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Tem gente que parece que nem sabe mesmo o que é ter vergonha na cara. É verdade. E Deus está falando, repito, até com profetas e sacerdotes daquela época. Tem gente que tem coragem de subir no altar com a mais falta de vergonha na cara e enganar o povo de Deus. Falar mentira. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai fazer nada, não faz nada, é só enganando o povo de Deus. Pastor, você tem coragem de falar isso? Eu não, é a Bíblia que tem coragem de falar, é a palavra que tem coragem de falar. É a palavra que tem coragem de falar, não sou eu não. Oh, glória a Deus, aleluia. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Haverá um dia da visitação de Deus. Ei, olha para mim aqui. Haverá um dia da visitação de Deus. Tem gente aí de nariz empinado, achando que é o tal, achando que manda em tudo, se colocando até no lugar de Deus. O Senhor está dizendo: no dia que eu visitar para fazer o juízo, tropeçarão e cairão, tropeçarão e cairão, tropeçarão e cairão. Haverá o dia da visitação de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Pastor, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Se apegar com Jesus e não largar Jesus por nada. Não largar Jesus por nada. Não largar Jesus por nada. Quem está abraçado com Jesus e não vai largar Jesus por nada, levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias, aleluia. Fica quietinho aqui aonde você está, fica quietinho aqui, abraçado com Jesus. Se tem que fazer algum juízo, quem vai fazer é Deus, e Ele faz, e Ele é justo. Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Quem tem experiência deste Deus sabe que Ele é justo e sabe que Ele faz justiça. Aleluia, glória a Deus. Está faltando hombridade, está faltando brio, está faltando pudor, está faltando vergonha na cara de muitas pessoas. E o Senhor falou naquela época: primeiro pecado que levou Israel ao caos: ouvidos incircuncisos, isto é, ouvido não consagrado para ouvir o Senhor, ganância e falta de vergonha. Quarto pecado, eu encerro aqui: desatenção à palavra de Deus. Diga comigo: desatenção. Diga mais forte: desatenção à palavra de Deus. Versículo 19 do capítulo 6, versículo 19. Versículo 19 diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o opróbrio, ou seja, perdão, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Olha Deus falando, hein? Com o mesmo povo: ouve tu, ó
ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo. O próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Por que o mal veio àquele povo? Por que o caos veio àquele povo? Por que a degeneração moral e espiritual veio para aquele povo? O Senhor fala no versículo 19: os próprios frutos dos vossos pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, não estão atentos, desatenção à palavra de Deus. Isto é, Deus está falando e a gente não está nem aí. Deus está avisando e a gente não está nem aí. Deus está exortando e a gente não está nem aí. Nesse caso não está nem ouvindo, porque a desatenção, o descaso é tão grande que nem deixa ouvir. Não se preocupa, a desatenção é total. Então o Senhor falou: o mal virá, o caos virá, a degeneração moral e espiritual virá, por causa da desatenção à minha palavra, e porque vocês rejeitam a minha lei. Meus irmãos, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, os nossos fracassos são resultados da nossa desatenção à palavra de Deus. Muitas vezes as nossas derrotas são resultados da nossa desatenção à palavra de Deus. Muitas vezes as nossas frustrações são resultados da nossa desatenção à palavra de Deus. Muitas vezes as nossas desilusões, os nossos desencantos, as nossas muitas derrotas são resultados direto da nossa desatenção à palavra de Deus. Ora, o fracasso do povo naquela época, a decadência espiritual do povo naquela época, a degeneração moral do povo naquela época, foram resultados da desatenção deles à palavra de Deus. Então o que é que nós precisamos fazer? Dar atenção à palavra do Senhor. Por exemplo, Deus está falando hoje de uma forma tremenda. Será que estamos dando atenção? Será que estamos dando atenção? Será que estamos dando crédito a esta palavra? Oh, aleluia! Ah não, mas isso aí é palavra do pastor Odair. Não, muitos diziam naquela época, isso é esse profeta aí, é o profeta Jeremias, é palavra do profeta Jeremias. Desatenção total. Precisamos estar atento ao que Deus fala. Se você estiver atento, estiver entendendo o que Deus está falando com você esta noite, pode acontecer o que acontecer daqui para frente, nada vai tirar você da presença de Deus, nada vai tirar você da presença de Deus. Aleluia! Queridos, a mensagem de Jeremias era de arrependimento, de aviso e de juízo vindouro. Jeremias baseou o seu ensino sobre a relação de Jeová e Israel.
Jeová tinha escolhido Israel e feito aliança com ele, tinha o trazido do Egito e conduzido através do deserto, tinha continuado a instruí-lo pelo ministério dos seus profetas. Jeremias emprega a figura do matrimônio e filiação para descrever a intimidade da relação de Israel e Deus e os deveres implicados nesta relação. Mas acontece que Israel tinha abandonado Jeová, Israel tinha abandonado Deus e escolhido outros deuses. E desta falsa crença tinha resultado uma profunda e tremenda degeneração moral e espiritual. E contra os pecados que levaram Israel ao caos, Deus estava tratando através do profeta Jeremias, porque Deus queria que aquele povo voltasse e se arrependesse, para que ele perdoasse e operasse maravilhas no meio dele. Oh, bendito é o nome do Senhor, glorifica o nome de Deus. A mensagem do profeta Jeremias dada por Deus era para levar aquele povo ao arrependimento. Toda a atuação de Deus é direcionada a levar o povo ao arrependimento, pois a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. O que fazer diante de um coração, ou seja, de um coração sim e de um ouvido incircunciso? O que fazer? Consagrar o coração e consagrar o ouvido para ouvir Deus. O que fazer diante do espírito da ganância, da avareza e da ambição? O que fazer? Se arrepender e excluir da sua vida a ganância, a ambição e a avareza. O que fazer diante da falta de vergonha? É criar vergonha na cara e se aproximar de Deus e falar: Deus, eu te amo, me ajuda, me perdoa. Oh, glória a Deus. O que fazer diante da desatenção à palavra de Deus? É dar atenção à palavra de Deus e dizer: Senhor, estou aqui para atender o que o Senhor está dizendo. A mensagem de Deus era para abrir os olhos do seu povo e fazer aquele povo entender a realidade que ele estava vivendo, e reconhecendo a realidade dos seus pecados, ir ao arrependimento, receber o perdão de Deus e a atuação de Deus no meio dele. É isto que Deus quer. Deus queria ter liberdade de atuar no meio daquele povo, como ele sempre atuou no meio daquele povo, dando vitórias sobre outras nações e abençoando em tudo, abrindo o mar vermelho, tirando água da rocha, mandando maná do céu, mandando codornas para alimentar eles no deserto. Deus quer ter o mesmo prazer de atuar na sua vida, de abençoar a sua vida, de encher a sua vida de poder, de graça, de unção e sabedoria. Oh, aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem em pé. Quem entendeu a palavra do Senhor?